Tupi, eleições 2020. De frente com elas. E hoje recebemos Paulo Messina, do MDB, e para entrevistar o candidato, Márcia Pinho e Isabelle Benito. A primeira pergunta para o candidato será da Isabelle Benito. Bom dia, minha amiga Márcia Pinho. Bom dia, candidato. Obrigada por participar da nossa sabatina. A primeira pergunta não pode ser diferente diante do senhor com a sua história, né? A gente lembra muito bem, eu várias vezes entrevistei o senhor como defensor da gestão de Marcelo Crivella, secretário da Casa Civil, se eu não me engano, por 1 ano e 3 meses, e todo mundo falava o primeiro-ministro, o braço direito, entre outros adjetivos, te ligando sempre ao Marcelo Crivella. De repente, a senhora abandona o posto para voltar à Câmara, mas justamente para ir contra um processo de impeachment, ajudar o prefeito Marcelo Crivella a se manter no poder. 3 dias depois, o discurso muda. Da noite para o dia, esse amor acabou e de primeiro-ministro a principal opositor, por quê? Bom, primeiro, bom dia a todos. Obrigado pelo espaço da Super Rádio Tupi. A gente está num processo de eleição muito complexo, sem debate na televisão, e esse espaço para a gente é muito importante para a gente poder falar com o eleitor, com o nosso ouvinte aqui. Primeira coisa que é importante esclarecer, Isabelle, para o ouvinte é o seguinte: eu sou vereador há 12 anos, não faço parte de grupo político nenhum. Tenho 3 mandatos na Câmara Municipal, eu nunca conhecia ali, até 2016, no segundo turno das eleições, eu não conhecia o então senador, né, Marcelo Crivella. Crivella me fez o convite em 2018 para assumir a Casa Civil na Prefeitura, com a missão de colocar as contas públicas em ordem, né? O Crivella tinha fechado o ano de 2017 com 1 bilhão e 200 milhões de reais em déficit. A missão que me foi passada, eu cumpri, até porque o acordo que nós tivemos era de carta branca na Prefeitura para eu poder fazer as medidas que a gente precisava fazer. E nós fizemos e saneamos as contas públicas, e esses números não são meus, Isabelle, esses números são do próprio Tribunal de Contas e da Controladoria Geral do município. Agora, no período que eu estava lá, depois da eleição de 2018, o Crivella começou a mudar esse acordo que ele fez, ele começou a desmontar os quadros técnicos que nós tínhamos nomeado, começou a criar secretarias absurdas para políticos. Vou dar um exemplo para vocês que estão em casa. Ele criou uma secretaria de eventos, parques e jardins e idosos, isso é uma secretaria só. Enfim, gastar dinheiro público, começou a esbanjar os recursos públicos, e a gente tinha colocado em ordem assim. Eu não tenho apego ao poder, a Secretaria da Casa Civil era a secretaria mais poderosa da Prefeitura, eu tive o espírito público de abandonar isso para não compactuar. E passei a ser opositor porque eu não concordei com isso. Então eu preferi sair do que compactuar. E hoje eu sou candidato a prefeito porque eu estou preparado para dirigir essa cidade. Mas aí a gente vem de você não compactuar, sendo uma decisão pela sua explicação técnica, mas me parece também um projeto político, porque você se afasta, é opositor e hoje concorre na mesma eleição para o Executivo com Marcelo Crivella. Mas isso foi um processo, né? Você vê que a relação ela começa a deteriorar no início de novembro, finalzinho de 2018. O meu rompimento acontece depois de meses. Olha, vocês que estão em casa ouvindo a gente, quiserem procurar nas minhas redes sociais, em 2019 inteiro eu passei reclamando e avisando: olha, vocês estão fazendo errado, vocês estão gastando dinheiro com pracinha, com campo de futebol, em vez de gastar com médico, vocês estão criando secretaria para político, vocês estão atraindo partidos políticos, vocês estão desequilibrando o equilíbrio fiscal que com muito suor a gente conquistou. Eu passei, Isabelle, isso aí foram 6 meses. Quando eu decidi ser candidato a prefeito, já era 29 de junho, 28 ou 29, não, 29, eu lembro que era aniversário dos meus filhos, inclusive. 29 de junho, está no meu Facebook isso, de 2019. Ou seja, foi um rompimento que demorou 8 meses, né? Esse processo, claro que a gente está resumindo aqui, até pelo tempo que a gente tem, mas não foi da noite para o dia. Isso aí foram 6 meses, e eu quero ser prefeito porque eu quero mudar o que está aí. Ponto. Essa decisão foi tomada ali naquele momento. Márcia Pinho, sua primeira pergunta. Candidato, o senhor afirmou em diversas entrevistas que estava somente há 2 semanas no cargo de chefe da Casa Civil, enquanto acontecia o suposto QG da propina. O senhor, inclusive, disse que estava melando os planos dos empresários que recebiam essa propina. Mas o Ministério Público, analisando mensagens do celular de Rafael Alves, disse que o senhor fazia parte desse esquema de corrupção na prefeitura e que havia ainda uma disputa de controle entre o senhor e os empresários por esse espaço no governo municipal. O que o senhor tem a dizer sobre essas acusações e
houve disputa desse espaço? Quem o senhor acha que queria lhe derrubar? Bom, primeiro que o Ministério Público não falou isso de jeito nenhum. O Ministério Público não falou que eu fazia parte de esquema nenhum, muito menos com Rafael Alves. O que eles disseram, a hipótese que tinha no processo não, na medida cautelar de busca e apreensão foi que, paralelamente a esse esquema do QG da propina, que eu estaria querendo fazer um grupo paralelo com vereadores. E isso foi o que eles falaram para disputa de espaço dentro da prefeitura. Essa foi a hipótese que eles tinham levantado lá em 2018. Não, nada a ver com esse grupo desses caras. Tanto é que o tempo todo eles reclamam de mim ali. Da onde vem isso, na verdade, para o ouvinte que está aí? Eu entrei na prefeitura em 16 de janeiro de 2018. Primeira ação, e lembra, né, para organizar as contas públicas, a primeira ação que eu tomei foi cortar todos os pagamentos de restos a pagar, desses restos a pagar que eram muito suspeitos. 2 semanas depois, essas mensagens que você está falando são 2 bandidos trocando mensagem, porque eles estão, a ideia deles é a seguinte: o Messina entrou cortando porque ele quer fazer o negócio. E essa foi a hipótese também que o Ministério Público levantou na época. Só que o que acontece eu cortei e mantive cortado. Durante todo o período que eu estava lá, nenhum momento despesa de exercício anterior foi paga, nenhum momento foi liberado. Né? E você vê, imagina, 2 semanas depois, como é que a gente poderia estar fazendo qualquer coisa. Olha, eu estive frente a frente com o Procurador-Geral do Ministério Público, o Subprocurador-Geral Ricardo Martins, e eu falei, poxa, o que eu falo agora publicamente para as pessoas? E ele me disse, pode dizer que você não é investigado, não é acusado, não é nada, você é apenas para nós testemunha. Então, o próprio Ministério Público trabalhou com essa hipótese, mas hoje ele reconhece que eu sou meramente testemunha e, além disso, observe o que aconteceu. Desde o prefeito ao secretário de Fazenda, a servidores da prefeitura, 17 pessoas foram investigadas e tiveram busca e apreensão. Eu era o secretário principal da prefeitura e nada aconteceu comigo, nada. Então o senhor acredita realmente que foi uma leitura equivocada do Ministério Público? Não acho que foi equivocada. Eu acho que o Ministério Público ele tem esse dever de trabalhar com todas as hipóteses. Né? A premissa do Ministério Público é sempre procurar o pior cenário para tentar achar alguma coisa errada, porque essa é a missão do Ministério Público, né? Defender o interesse público. Ele sempre parte da hipótese, e quando você vê, e é claro, né, quem está em casa entende isso, quando você vê alguém criando dificuldade para uma empresa na política, normalmente se faz isso. Você cria dificuldade para uma empresa para depois a empresa ir lá e dizer, poxa, e você achacar a empresa, para a empresa dizer, poxa, me ajuda aí então. Entendeu? Você faz isso na política, infelizmente acontece. Então essa hipótese não é absurda, ela existe. Só que comigo não foi verdade. Eles mesmo viram que não foram verdade. Porque a gente bloqueou esses pagamentos dessa empresa lá logo que eu entrei já com o pé nos peitos, passando o trator nisso, e mantive durante todo o tempo que eu estava na prefeitura. E digo mais para vocês que estão em casa. A minha primeira reclamação no plenário da Câmara em abril foi justamente denunciando que eu virei as costas e eles voltaram a pagar essas empresas. Isabelle, sua pergunta. Só fazer uma amarração aqui para o pessoal de casa ficar perdido. Essas mensagens que a Márcia citou, abre aspas, em uma delas, do Rafael Alves, que o senhor diz criminoso, está Messina tomando dinheiro de todos os empresários. Bem uma vergonha. É isso que ele diz. E o senhor já falou aqui, explicou, tido como um bandido, para você um criminoso. Falando em bandido, falando em criminoso, a gente tem uma lista vasta que já carregou o que o senhor está no peito, número 15. Só criticando tanto, falando tanto de ética, de que se afastou, de que denunciou aliados quando viu que o negócio estava partindo para propina, para o lado do crime, e o senhor entra num partido e que tem um histórico, apesar de hoje estar vazio, o MDB, o antigo PMDB, mas histórico de Pisciani, Paulo Melo e, claro, Sérgio Cabral. Eu gosto quando a pergunta já vem com a resposta, né? O MDB hoje já estava vazio quando eu peguei, exatamente isso, né? Na época, Isabelle, de todos esses casos, de Sérgio Cabral principalmente, eu estava do outro lado criticando. Né? Eu estava em 2008 na campanha do Gabeira contra Eduardo Paes. Eu estava em 2010 na campanha do Gabeira contra Sérgio Cabral. A gente sempre criticando. O primeiro artigo contra a obra do Maracanã, do Sérgio Cabral com Odebrecht, etc e tal, foi meu, publicado no Globo em 2010 ou 11, se não me falha, 9 ou 10, se não me falha a memória. Eu respondo essa pergunta com a minha história. Eu tenho 12 anos de vida pública e eu não tenho nem que dizer assim, não sou réu, eu não sou nem investigado. Eu não estou nem acusado de nada. Eu não tenho nada, não tenho uma mancha na minha carreira inteira com 12 anos de vida pública. Tive na Casa Civil 1 ano e 4 meses, como a própria Isabelle já falou, ordenando 8 bilhões
bilhões e meio de despesas, centenas de contratos. Uma tomada de contas do Tribunal de Contas, eu não tenho um inquérito do Ministério Público da minha vida pessoal, da minha vida, profissional, da minha vida pública, Eu respondo a essa pergunta do MDB muito facilmente com a minha própria história. O MDB estava vazio quando eu entrei agora para ser candidato no finalzinho de março, início de abril, na janela. O partido estava vazio, todos os vereadores tinham saído, foram para o DEM, e eu repito o que eu já falei várias vezes, né? Quem tem que explicar Sérgio Cabral é o candidato Eduardo Paes, não sou eu, né? Cabral teve, não só com o Eduardo, com vários outros candidatos, são eles que têm... Eu não conheci Sérgio Cabral, eu conheci como o povo conheceu, pela televisão, né? Eu conheço pela televisão, conheço de fazer oposição, mas nunca estive frente a frente, nunca, enfim, trocamos nem bom dia. Eu não sei, se eu o vir na rua, eu só sei porque conheço da televisão. Mas não vamos ser ingênuos, né? A gente está falando de pessoas com nomes conhecidos, mas peças de reposição de um partido que sempre esteve, é o partido também ligado. O senhor não tem medo de estar dentro dessa peça de reposição e ter que dançar nesse baile, já que a gente conhece esse histórico do MDB? Não, porque o DJ desse baile sou eu. O presidente do partido hoje sou eu. Um dos acordos que eu fiz para assumir o partido que estava vazio foi assumir a presidência do partido. Hoje o presidente do partido na cidade do Rio de Janeiro sou eu. A executiva municipal, quem montou, fui eu. Meu assessor de imprensa ali, Bruno Montenegro, que está aqui, é membro da executiva. Sávia, que está ali, que é da Fundação Ulisses Guimarães Orgânica do partido, gente jovem, é da executiva, eu montei. Quem toca esse baile sou eu. Então não tem nenhum medo de ninguém na frente pedir alguma coisa, porque sou eu mesmo que estou comandando. E daqui para frente, meu compromisso é com as páginas em branco daqui para frente, do meu partido e da minha cidade. Márcia Pinho, sua pergunta. Candidato, em discurso no plenário da Câmara Federal, o deputado... O deputado Otônio de Paula, aliado do presidente Jair Bolsonaro, disse que o senhor teria aplicado um golpe em Crivella através de um processo de impeachment. Um casamento que, como a minha colega já disse anteriormente, durou aí 1 ano e 3 meses. O senhor fala da sua limpeza, a minha ficha é limpa, eu não tenho nem nenhuma investigação, mas acabamos de falar do Ministério Público. Esse deputado relembra que na época em que esteve ao lado de Crivella na prefeitura, o senhor era chamado de Paulo Me Ensina, apelido dado pelo próprio prefeito, pelo respeito que ele tinha com o seu trabalho e, como a própria Isabelle disse, conhecido também como primeiro-ministro. A minha pergunta é qual a sua posição em relação a essas acusações de traição proferidas contra o senhor e até onde elas afetam a sua imagem, a sua integridade como homem e figura pública? Márcia, a primeira coisa que eu gostaria muito de pedir um favor, para você corrigir uma informação que para mim é muito cara. Investigação contra mim não existe. Isso que você isso não é investigação. O Ministério, eu estou te dizendo, procura, leia o que está escrito. O Ministério Público colocou como hipótese. Não. O levantamento foi feito em cima do investigação não é absolutamente. Eu não sou investigado em nenhum momento nesse processo e nem acusado de nada. Existe uma hipótese que o próprio Procurador-Geral falou comigo. Investigação. Existe um termo técnico de investigado. Existem 17 investigados e eu não estou nesse rol de forma alguma. Sobre a questão do Otônio de Paula, o Otônio era aliado do Crivella, depois deixou de ser aliado do Crivella, agora voltou a ser aliado do Crivella. E assim, é normal no processo político haver essas acusações, né, para você defender um aliado contra alguém que está se opondo a ele, né? Eu não me considero em nenhum momento ter, entre aspas, traído Crivella, pelo que eu já falei antes, né? Eu não vim do Crivella, minhas 3 eleições foram do povo carioca, né? Foram direto, eu nunca fiz parte do grupo político de Crivella. Minhas eleições eu devo ao povo do Rio de Janeiro que votou, principalmente ao povo da educação, por quem eu trabalhei esses 3 mandatos, né? Conheci Crivella já reeleito pela 3ª vez. Crivella nunca pediu um voto para mim, pelo contrário, eu pedi voto para o Crivella no 2º turno ali, porque era ele ou o Freixo, ali era, para mim, era bola ou búlica. Então eu pedi voto ao Crivella, ao contrário. Eu fui para a prefeitura, Márcia, sem receber salário, eu abri mão de salário, eu não recebia salário na prefeitura como secretário. Eu não recebi carro blindado, eu recusei carro blindado, eu não tinha motorista, dirigia meu próprio carro, nenhuma mordomia, eu não recebi nada do Crivella, nada. O que eu fui fazer na prefeitura é colocar as contas públicas em dia, minha missão para a cidade do Rio de Janeiro, e essa missão eu cumpri.
saí com a minha cabeça erguida, porque na hora que o Crivella decidiu descumprir o acordo dele com o povo, aí a traição você tinha que escolher. Eu não quis trair o meu povo, o meu eleitor. A minha lealdade é ao meu eleitor e eu voltei para a Câmara por causa disso. Quando o senhor fala da educação, eu relembro uma declaração sua de que em muito pouco tempo o senhor acha que é possível rever todo esse quadro de caos que a gente vive na educação. Em outra entrevista que tivemos aqui também com um candidato, falamos sobre isso, né? Salários muito baixos dos professores, a dificuldade que pais de comunidades carentes têm de ingressar seus filhos na escola, a concorrência com o tráfico de drogas. Como é que o senhor pretende, em tão pouco tempo, como o senhor disse, se não me engano, um prazo de 1 ano, resolver esse problema, se a gente tem uma prefeitura aí mal das pernas quando a gente fala em conta pública, né? É verdade. Bom, primeiro que a prefeitura não está mal das pernas por questão de dívidas com o governo federal ou problemas graves de receita, como é o caso do estado do Rio de Janeiro. A prefeitura do Rio de Janeiro tem receitas muito sólidas. O problema da prefeitura é a administração, ou melhor, má administração. Isso que eu estou dizendo, que a gente consegue colocar a prefeitura em pé em 2021, eu já fiz isso em 2018. Se vocês pegarem na internet, no portal de transparência do Tribunal de Contas, na Controladoria do Município, vocês vão ver como o ano de... Olha aqui o número. Crivella abriu um rombo de 1.400 em 2017. Em 2018, nós trouxemos a superávit primário. Em 2018. Em 2019, quando ele começou a desequilibrar, nós saímos, ele voltou a abrir um rombo de 1.200. Então, a crise que o município do Rio de Janeiro vive é uma crise artificial. Artificial por falta de gestão. É muito fácil colocar as contas públicas em dia. Basta você cortar... Olha, para você ter uma ideia, números. 2019... Tempo esgotado, candidato. Eu vou continuar. Perdão, eu achei que eu tinha 2 minutos. Não, é na regra na sua primeira pergunta. Então, para a gente não gastar mais do seu tempo aqui, eu vou continuar. Então, você pode até continuar falando. Professor, destacando sempre na sua vida política como investimento em educação. E o que a Márcia falou do Paulo Me Ensina, a gente que é jornalista sabe dos bastidores, era justamente quando ele usava numa reunião de secretários, em que Paulo Me Ensina, o senhor fala que teve a missão de colocar a ordem na casa, mas o Paulo Me Ensina também não olhou para a pasta de educação, do qual lutou bastante, porque a gente chega 8 anos, nos últimos 8 anos, com promessa de 4 anos, há 4 anos, no qual você fez parte desse governo, com uma perspectiva e uma promessa de uma educação básica em tempo integral, e a gente tem nem 35% da educação básica do Rio de Janeiro com essa educação integral. Primeiro, eu não era prefeito da cidade do Rio de Janeiro, né? Eu era secretário da Casa Civil e a minha missão era controlar as contas públicas. E sim, eu olhei para a pasta de educação, como eu olhei para todas, mas eu olhei para a pasta de educação com bastante intensidade, tanto é que eu não sei se vocês lembram, uma das maiores brigas que eu tive dentro da prefeitura foi com o então secretário de educação, que ocupava a pasta naquele momento. Deu uma briga que escalou até publicamente, acabou com a própria demissão dele, eu cobrando justamente o zelo pelas contas públicas, porque a prefeitura tinha naquele momento 200 milhões de reais em contratos emergenciais, desperdiçando dinheiro da escola dos meus filhos. Meus filhos são alunos da escola pública, não é agora que eu sou candidato, não. Desde o primeiro ano que eles são alunos de escola pública. Cada dinheiro desperdiçado na escola pública está desperdiçando da escola dos meus filhos. Então, o zelo pelas contas públicas eu tinha. Agora, eu não era secretário de educação e nem era prefeito da cidade. Minha missão naquele momento ali pela cidade, a minha tarefa profissional ali naquele momento era colocar as contas públicas em dia. E isso foi o que a gente fez, arrumou as contas públicas. Volto a dizer, a gente saiu de um déficit de 2017 de 1 bi e 200 para um superávit primário de 265 milhões de reais. E essas contas já foram auditadas pelo Tribunal de Contas, já foram mandadas para a Câmara com aprovação. Minhas contas foram aprovadas, quer dizer, competência para isso eu tive. O que eu quero ser prefeito justamente para fazer agora é muito mais. Eu vou usar aqui agora como pergunta, que seria réplica, já que eu entrei na pergunta da Aí Márcia. Agora eu tenho 1 minuto, né? 1 minuto. E eu gostaria de saber a sua posição sobre as OS. O senhor que fala tanto de gestão, o senhor defende algo muito privado nas OS, que aqui a gente vê todo mundo falando transição, não dá para acabar, a gente vai fazer uma transição. Já o seu posicionamento é um pouquinho diferente. É bem diferente, mas tu vai me dar só 1 minuto para falar disso? É a minha pergunta. Não, pelo amor de Deus, vamos lá. O problema das organizações sociais é o seguinte: o modelo foi criado errado em 2009,
porque ele foi criado dando controle das unidades para as organizações sociais. A cabeça dessa serpente é das organizações sociais, o diretor do hospital, o gerente da clínica. Aí você tem todas as clínicas da família, grandes hospitais da Zona Oeste, como Pedro II, Albert Schweitzer, até há pouco tempo Rocha Faria também. O diretor, o fiscal do contrato, tudo são eles. Eles é que dizem para a prefeitura que está tudo bem, que está em médico, que está rolando exame, que tem remédio. A prefeitura só recebe a conta. Para vocês que estão em casa terem uma ideia, arredondando o número, 5 bilhões de reais da saúde, 2 ficam na mão das OS. Está errado isso, esse modelo está errado. Nós temos que cortar a cabeça dessa serpente, trazer o controle, diretor de hospital, gerente de clínica e o fiscal para o controle da prefeitura. E a prefeitura vai ter todos os 5 bilhões de reais para investir na saúde. Márcia, sua terceira e última pergunta. Candidato, o senhor está no 3º mandato como vereador. Caso o senhor não vença a eleição, vai continuar o seu trabalho como vereador ou vai aceitar algum cargo, secretariado, na prefeitura, se chamado? Essa pergunta é muito boa, principalmente para você que está em casa, você que está na rua, no táxi, no carro, ouvindo a gente. Essa é a maior prova do meu desapego ao poder e do meu amor pela minha missão pública. Todos os candidatos são deputados. Se perderem a eleição, voltam para o seu mandato de deputado. Eu sou vereador. Eu escolhi esta missão. Eu escolhi ser candidato a prefeito. Se eu não ganhar essa eleição, espero que sim, acredito no povo, acredito no desejo do povo de mudar. Mas se eu não ganhar essa eleição, eu ficarei sem mandato. Fui porque acredito nessa missão. Eu não tenho esse apego de poder que geralmente o vereador ele vai candidato a governador. Se perder, volta para o vereador. Ou o deputado vai candidato a prefeito, se perder, volta para deputado. Não, eu sou vereador, candidato a prefeito. Não tem outro caminho para mim de poder. Assim como eu sou o mesmo Paulo Messina que largou a Secretaria da Casa Civil porque não decidiu compactuar, e sou o mesmo Paulo Messina que encerra esse mandato de vereador se não for eleito prefeito. Eu quero ser prefeito pela missão, pelos nossos filhos, pelas nossas crianças. Está muito claro para mim essa missão. Não adianta, eu não quero estar na Câmara Municipal, poderia estar indo para o meu 4º mandato. Eu poderia ter a tranquilidade de ir para o meu 4º mandato agora. Modéstia à parte, o nosso trabalho foi bem feito na Câmara, tanto é que o povo nos reelegeu 3 vezes. Eu poderia ir para o 4º mandato. Daqui a 2 anos eu poderia tentar ir para deputado para ir e vir para prefeito. Mas eu não teria paz dentro da Câmara com a prefeitura como ela está, eu sabendo as soluções que a gente precisa fazer para a cidade. Então isso é que me move para ir em frente, para ser candidato a prefeito e para pedir o voto do povo. Mas não é um pouco incoerente? O senhor fala tanto do povo, do seu trabalho, da sua lisura, e aí, se a candidatura não for até o final e o senhor não for eleito prefeito, o senhor não vai mais lutar pelo povo? Vou, minha vida não acaba agora, né? Eu espero continuar vivendo e lutando muitos anos ainda. Por que não, então, a candidatura, o mandato de vereador? Porque... Não é uma forma de ajudar o povo? É uma forma de ajudar o povo, mas eu sei que hoje eu posso ajudar mais. Eu sei que se eu for prefeito eu posso arrumar essa cidade. Eu sei que se eu for prefeito a gente pode colocar essa cidade no lugar. O vereador tem o seu poder, mas ele é limitado. Agora você imagina a angústia que eu teria nos próximos 4 anos como vereador, sabendo o que a gente precisa fazer e tendo de volta nomes do passado gerenciando a prefeitura. Eu quero frisar para vocês, a minha família usa os serviços públicos da prefeitura. Eu não quero esses caras de volta no poder. Eu não quero esses caras gerenciando a prefeitura. Eu não quero a gente preso mais 4 anos com essas mesmas pessoas. Eu quero lutar para uma cidade diferente. Eu quero lutar para estar governando essa cidade porque eu sei o que a gente precisa fazer para consertar. Agora, se não for desejo do povo, eu vou respeitar. A vida não acaba agora nessa eleição. Vamos continuar. Existem várias coisas para a gente fazer dali para frente. Militância não precisa de mandato. Eu tenho minhas redes sociais. A gente vai continuar criticando o que a gente acha errado, mandando sugestões para a prefeitura, brigando. Mas o que eu quero é governar essa cidade. E eu garanto a vocês, o melhor governo que essa cidade já viu. Encerramos agora a entrevista. Agora, candidato Paulo Messina, o senhor tem até 3 minutos para responder por quem merece o voto do Rio para ser prefeito. Olha, antes de dizer isso, eu quero muito agradecer a Isabelle e a Márcia pela essa entrevista, agradecer a Rádio Tupi pelo espaço. A gente está vivendo um momento de pandemia em que é muito difícil fazer campanha. Grandes emissoras cancelaram o debate na televisão, nunca antes aconteceu isso, né? Isso priva você que está nos ouvindo de conhecer melhor os candidatos. Por isso eu faço um apelo a você.
Antes de votar no domingo, entre nas nossas redes sociais, procure Messina Oficial ou Paulo Messina na internet, pesquise sobre as nossas propostas, sobre a nossa vida. Eu sou candidato a prefeito porque eu já tenho 3 mandatos de vereador. Eu conheço as finanças da prefeitura. Eu tenho mais de 60 leis aprovadas, a maior parte delas pela área de educação. O marco da educação especial, olha, vocês falaram de salário de professor, 3 bilhões de reais a mais de orçamento em salários de professores desde 2013 foram colocados na prefeitura por emendas minhas na Câmara Municipal. Então eu tenho muitas realizações na Câmara. Depois de 1 ano e 4 meses na prefeitura, todas as teorias e críticas que eu fazia ao orçamento que a gente implementou deram resultado. A prefeitura reagiu, porque a prefeitura é superavitária, o problema dela é de gestão. Então hoje eu sei o que a gente precisa fazer para colocar a prefeitura de volta nos trilhos. E eu quero fazer isso pelos seus filhos que estão em casa, pelos meus filhos, pelo futuro da nossa cidade. Agora, além disso, eu quero contar uma história muito particular para vocês. Nós estávamos, na semana passada, viu, Isabelle, caminhando no Saara. Corpo a corpo, na Saara. Chegou uma moça, se não me falha a memória, o nome dela era Camila. Ela estava com uma criança no colo, de 2 anos, com autismo, e uma menina, o menino no braço e uma menina puxando pela mão. Ah, Paulo Messina, que bom que eu te encontrei. Chorar, e começou a chorar muito, falar da dificuldade dela de tudo, para tratamento, para escola, para tudo. Aquilo me emociona, inclusive agora. Me emociona muito no momento, e assim, ela personifica o porquê que eu quero ser prefeito. Porque eu sei o que a gente precisa fazer para mudar a história dessas pessoas, para dar futuro para essas pessoas. Todos esses candidatos a prefeito que estão aí, que estiveram aí, não estiveram por nós, não estiveram pelo nosso povo. Ou tiveram para as empreiteiras, ou tiveram para partido político. Os caras que têm grandes coligações, eles vão chegar lá, fatiar bolo, da secretaria para um, da secretaria para outro. Me interessa fazer um governo para você. No dia 15, nesse domingo, vota com seu coração, vota pelos nossos filhos. No dia 15, vota 15, e eu te prometo, me bota no segundo turno, que eu te prometo fazer o melhor governo que essa cidade já teve. Muito obrigado a vocês pelo espaço. Obrigado, candidato Paulo Messina, do MDB, pela entrevista. Obrigado, Isabelle Benito, pela sua participação. Lembrando que em 1 minuto você volta com o programa Isabelle Benito. 1 minuto eu estou de volta e com o dedo na cara dando tempo aí. Márcia Pinho, obrigada pela sua participação. Nos vemos na quinta-feira em mais uma entrevista com o candidato à Prefeitura do Rio. Eu que agradeço, e agradeço a todos aqui da mesa hoje. Encerramos o De Frente com Elas de hoje. Voltamos quinta-feira às 10h30 da manhã com Glória Heloísa, do PSC. Eleições 2020. Tupi, 85 anos. Tradição de informar.